Quero convidar você a ficar em pé. Eu pensei em fazer no final, mas eu quero fazer já agora. A liturgia nos dá essa possibilidade, de fazer no momento mais conveniente. Essa oração bem simples. Padres, pode vir aqui, por gentileza, o diácono também, que é a oração de São Brás, pela sua garganta, pela sua voz. Coloca a mão assim na garganta. Só não aperta, por gentileza, assim, Vai que você está com raiva aí de alguma coisa que aconteceu. Coloca a mão na sua garganta, na sua voz, assim onde a emissão da sua voz está, não é? E com a mão, assim, os padres, nós não vamos descer para fazer a bênção própria, por causa do tempo e tudo mais, estamos no acampamento, mas eu e os padres vamos impor as mãos sobre você agora, sobre a sua garganta, essa oração simples, essa oração pequena, mas nós como sacerdotes, com a autoridade que nos dá a igreja, vamos fazer essa oração de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, de qualquer mal da garganta, de qualquer outra doença, qualquer problema vocal, de qualquer dor, de qualquer disfunção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Brás, Rogai por nós. podemos nos sentar. Obrigado, irmãos. Já fiz então a bênção de São Brás. Como eu disse, em algumas paróquias dedicadas a São Brás, tem-se o costume de colocar as duas velas, Não sei quem já recebeu. Quem já recebeu a bênção de São Brás? Levanta a mão, não é? Um abraço a quem vem de paróquias dedicadas a esse santo tão importante, mártir do século IV. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitas pessoas nos visitam aqui na Canção Nova também, entram no contexto dos acampamentos. Para você que chegou depois, esse é o acampamento para os músicos, não é? Então o tema é bem específico. Quem aqui é músico, canta, toca, trabalha e veio com a música, com a arte, veio para o acampamento, levanta a mão, por gentileza. Pode levantar com coragem assim, só para o padre ver. Ok, ótimo. Vamos aplaudir esses nossos músicos que vieram aqui cantar, aprender, ser formados, aprender também a partir da palavra de Deus. Que legal, que importante ter vocês aqui. Mais uma vez agradeço a presença de cada um, não é? E você percebeu que a realidade que a liturgia nos apresenta é muito iluminadora. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a enxergarmos, a identificarmos, a interpretarmos na palavra de Deus, na liturgia de cada dia, o que Deus quer nos falar e a direção que Ele tem para a nossa vida, a direção que Ele está nos dando. E olha, eu não quero começar o acampamento já com marretada não, mas a liturgia me obriga a tocar em alguns pontos aqui, Vai falar, a primeira missa o padre já vai com a marreta na nossa testa. Mas quem sou eu para dizer que a liturgia está errada? Eu sou um servo da palavra, não dono, Então olha só, a liturgia, em especial a primeira leitura, nesses dias, nessa semana, a igreja tem nos apresentado a carta aos Hebreus, que é uma carta rica de significado, de conhecimento, de instrução, de doutrina. E existem 3 pontos que a carta aos Hebreus, no capítulo 13, primeira leitura de hoje, nos apresenta, você aqui, você em casa, que são muito importantes, sobretudo para a realidade sua como músico, como artista, como alguém que coloca a sua sensibilidade à arte a serviço do sagrado, a serviço de Deus, não é? Primeira coisa que a primeira leitura está dizendo, primeiro, direção para nós da primeira leitura, hospitalidade. Olha só, irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Sabe, um distinguível, o que distingue o músico cristão do músico não cristão, ou que deveria distinguir? Esse amor fraterno e essa hospitalidade. Porque você espera no campo secular, no campo onde não há uma fé que é amálgama, que une as diferenças, você espera que hajam divisões, que existam divisões, você espera que existam perseguições, você espera que existam, por exemplo, falatórios, fofocas, rixas, no meio secular. Infelizmente é esperável, é compreensível, não deveria ser, mas é porque não tem um elemento purificador, não tem um ideal nobre, alto, não tem um ideal de santidade. Então é cada um por si e Deus por ninguém, Porque quando é cada um por si, Deus não é por todos. Deus só é por todos quando a gente é família, é comunhão, é igreja, é comunidade, não é? Então o que deveria distinguir o artista, um músico cristão católico, é em primeiro lugar isso aqui, a capacidade
fraterna, a capacidade de hospitalidade. O músico cristão, ele tem que ser diferente, porque senão, gente, qual que é a diferença entre um músico cristão e um músico secular, se a metodologia do cristão é a mesma do secular? Se as rixas, se as divisões, né? Se os falatórios, se a casinha que eu preparo para o outro cair, para o outro não progredir. Sabe, se for assim é melhor, desculpa o termo, mas arte por arte, é melhor ouvir algumas produções seculares que são mais bem produzidas, porque eles têm mais dinheiro às vezes para investir, né? Se for só isso, só a arte pela arte, se não tiver nada por trás, se não tiver santidade, se não tiver esse espírito cristão por trás, se for só fachada, é melhor buscar uma coisa melhor produzida. Claro, não faça isso, estou dizendo desse contexto que muitas vezes a gente observa. Todos temos as consequências do pecado original, óbvio, mas o músico cristão precisa ser aberto à hospitalidade, precisa ser aberto ao outro, precisa ser aberto à acolhida do outro. E olha que coisa linda, filha, que São Paulo diz: pela hospitalidade alguns hospedaram anjos. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, né? Não lembro se foi Abraão ou se foi Isaac que hospedou anjos, né? Ali os patriarcas, né? Não, vocês estão de passagem, fica aqui em casa. Foi Abraão, lembrei. Eram 3 anjos que dormiram lá na casa dele, imagina. Muitos de nós não estamos hospedando anjo, porque a gente não está hospedando ninguém, né? E quando eu falo do albergar, né, essa palavra, a raiz da palavra albergue, né, o albergar, que pode ser usado como verbo, não quer dizer só dar albergue, dar acolhida, pousada em casa. Mas albergar também tinha esse sentido de trazer para dentro, né? Eu não acolho alguém, eu não sou hospitaleiro, acolho alguém somente dando um quarto para a pessoa dormir, um prato de comida. É importante também, óbvio. Mas eu acolho alguém trazendo-o para o meu coração, trazendo-a para o meu coração. E sobretudo no universo da arte, da música católica cristã, a gente precisa ser pioneiro nisso aqui, gente. Senão não tem sentido. Deus está pedindo para que nós retomemos isso. A hospitalidade, a acolhida fraterna, o ver o outro como um irmão e não como concorrente. Porque se isso não acontece, nós não somos cristãos, ponto. Nós não somos seguidores de Cristo. Primeiro ponto que São Paulo está dizendo, hospitalidade. Agora olha o segundo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Eu estou falando novamente, eu não queria vir com a marreta, mas a liturgia está pedindo. Está sendo mais claro que isso impossível. O ministro de música, e todo cristão, obviamente, mas o acampamento trabalha com esse nicho, e eu estou falando para esse nicho, que somos nós que trabalhamos com a arte, quem trabalha com a música, com qualquer espécie de arte, né, a literatura. Dentre as artes, a música é o que mais envolve a sensibilidade, né? O artista está sempre voltado, o músico, o compositor, para dentro de si, né, para buscar a inspiração. Nós precisamos ter uma vida íntegra, uma conduta íntegra na nossa vida afetiva, sexual, relacional. É isso que a palavra está dizendo. Não dá para o cristão viver uma vida dupla. Para o músico, melhor dizendo, cristão, viver uma vida dupla. Uma vida na impureza, uma vida no adultério, não dá. Na pornografia. Se caiu, busca a confissão e recomeça. Porque senão a sua arte não vai chegar em lugar nenhum. E Deus vai fazer com você. Você lembra aqueles desenhos, né? Às vezes a gente faz isso com a gurizada, com as crianças. Eu tenho um sobrinho pequeno. Quando a criança está aprendendo a caminhar, você ergue assim, pega a roupinha por trás. Às vezes é um body, né? Você levanta e a criança fica com o pezinho querendo andar. E você segurando, e ela não está batendo o pé no chão. Como é que ela vai andar, né? E ela se irrita mexendo o pezinho querendo andar. E você segurando assim, suspendendo ela no ar, né? É isso que Deus faz com você no seu ministério quando você não leva a sério a sua busca pela santidade. Você está gravando, você está compondo e você está contratando aquele melhor arranjador e usando pads e usando efeitos, sabe? E fazendo tanta coisa, apojatura, melisma, embelezando. Só que você está patinando. Deus mesmo te segura, que nem eu segurei o meu sobrinho. Pega você pela roupinha aqui atrás. Não sei se você está capturando essa imagem que eu estou trazendo. Pegar pela roupinha o bebê, erguei o bebezinho aprendendo a andar, caminhando, mas não sai do lugar, porque o pé não está no chão.
Deus faz isso com você e comigo. Você pode investir na sua produção, na sua composição, você pode estudar o seu instrumento. Só que no reino de Deus, você vai caminhar e não vai sair do lugar, porque o próprio Deus te ergue para que você não ande, enquanto você não leva a sério a sua santidade. Enquanto eu não levo a sério a minha conversão. Existe muita beleza no discurso, existe muita poesia, é muito bonito. Mas isso aqui, gente, é nu e cru. Ou a gente vive ou a gente não vive. Não tem poesia aqui. Que ela sempre cabe em todo lugar, né? Mas aqui não tem poesia. Ou a gente vive a santidade. Padre, mas eu não consigo. Então luta, meu filho. Os padres estão aqui para isso. Se você cair 1000 vezes, confessa 1001. Enche a cabeça de nós padres. Sabe? Não todos no mesmo, tá? Que a gente não aguenta. Tem lá na sua paróquia também. Vai atrás. Não estou falando para todo mundo vir aqui com a gente, né, padre? Senão a gente não consegue. Mas busque a confissão. É um direito do batizado a confissão. Caiu 1000 vezes. Confesse 1001. 1001 vezes. Você precisa lutar, filho, filha. Senão Deus vai suspender você. Você não vai sair do lugar. Mais uma vez eu digo. Você pode investir. Contratar uma orquestra com cordas, com tudo. Você pode, como eu disse, usar os ornamentos vocais mais bonitos, usar a técnica mais precisa. Não vai sair do lugar. Porque Deus não nos abençoa enquanto a gente tem vida dupla. Ele não nos abençoa enquanto a gente brinca de ser santo. Tem muita gente, tem muito músico, me perdoe, muita gente em geral, mas eu estou falando para os músicos, que vive igual Herodes. Você viu Herodes no Evangelho? Eu lembrei, não pode nem falar do que eu lembrei aqui, vendo Herodes. Herodes representa aquela pessoa que quer, mas não quer, né? Quando eu era adolescente, bem antes de pensar em ser padre, eu tive uma namoradinha que ela era assim, ela queria, mas não queria. Vamos namorar? Ah, quero. Ah, mas não quero. Vamos para a festa? Ah, quero, mas não quero. Vamos comer pizza? Ah, quero. Ah, agora não quero mais. Herodes é aquela pessoa, sabe, que quer, mas não quer. Ele ficava todo embaraçado quando João falava. Mas ao mesmo tempo ele amava ouvir João. Ele sabia que João era justo e santo. Mas ao mesmo tempo ele mandou cortar a cabeça do pobre. Sabe aquela pessoa dividida? Quer, mas não quer. Não vai para frente nem para trás. Tem muito músico que é assim. Ah, eu até sei que o evangelho é o certo, padre. Eu até admiro quando alguém prega a verdade. Mas estou longe de viver o que ensina. Eu até sei que é bom ser um músico na unção, que vive com coerência, que não adultera, que não sai por aí fazendo burrada, que não vê pornografia. A palavra está dizendo disso, eu vou pregar disso, né? É isso que eu vou falar, sabe? Eu até sei que é certo, mas eu não faço. Eu até sei que é certo, mas eu estou longe de viver. É igual Herodes. Quer, mas não quer, sabe? Aquela pessoa que não sabe se vive ou se morre, né? Não sabe se vai ou se fica. Tem muita gente que Deus está segurando assim, ó, pegou pelo colarinho a roupinha aqui, igual o bebê, e você está patinando e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque como dizia o padre Luiz Deon, Deus vai poder fazer muito pouco com as suas obras, se antes Ele não tiver o seu coração. Deus só vai poder fazer muito com as suas obras quando Ele tiver o seu coração. E eu digo para você, quando você e eu levarmos a sério a nossa busca de santidade, a nossa conversão, nós vamos fazer muito menos e vamos ter o triplo de resultados. Porque não seremos apenas nós trabalhando, lutando, será a graça de Deus em nós. Como diz o Salmo 122, o que adianta o ser humano levantar de madrugada, à tarde, à noite, retardar o seu repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho, que aos seus amados Deus concede enquanto eles dormem. Todo o esforço que eu e você fazemos muitas vezes, que nós estamos ralando, nós vamos fazer 10% disso e Deus vai nos dar 100% a mais de fruto, se nós levarmos a sério a palavra e a proposta dele. Se nós deixarmos de ser Herodes, a pessoa que vive na mediocridade. De onde vem a palavra medíocre, mediocre? A palavra medíocre vem desse conceito, eu estou sempre na média, né? Eu não sou santo demais, mas também não sou pecador demais. Não, eu não sou ungido demais, mas também não tenho unção. Olha, eu não odeio o evangelho, mas também não amo. Eu não sou contra Jesus, mas também não sou de Jesus. É a pessoa medíocre. Quanta gente medíocre. Às vezes a voz é linda, o timbre é lindo, mas um coração medíocre, uma alma distante de Deus, e Deus não deixa a pessoa assim crescer. E não vai deixar mesmo, tomara que Ele não deixe.
Eu, se fosse um pastor, ia confiar minhas ovelhas para quem eu sei que é louco e vai jogar minhas ovelhas no abismo? Nunca que eu faria isso. Se eu sou um pastor decente e amo as minhas ovelhas, né? Você faria? Deus, Evangelho de João 10:10, é a imagem, a metáfora que ele usa para descrever a si mesmo, é a imagem do pastor, né? Então busquemos a pureza. Busquemos a pureza na maneira como nós nos relacionamos. Busquemos a pureza como nós lidamos com o celular, como nós lidamos com o outro. Você tem as suas fraquezas, as suas tendências, eu sei, todos temos. Mas que as nossas fraquezas e más tendências sejam banhadas no sangue de Jesus todos os dias. Que você leve o que te faz sofrer, as suas más tendências, talvez na área da afetividade, sexualidade, na ganância, não sei, diante do sacrário todos os dias. Músico católico cristão precisa adorar o Santíssimo. Se não tem adoração ao Santíssimo, você não vai vencer suas fraquezas, você não vai ter sabedoria e você muito dificilmente vai alcançar a santidade. Talvez para alguns irmãos aqui que já são consagrados, têm uma regra de vida numa comunidade como eu, isso seja chover no molhado. Mas para muita gente você sabe que não é chover no molhado. Para muitos irmãos que vivem o ministério de música, você sabe que não é chover no molhado. Que a gente tem que falar disso, porque infelizmente é isso que acontece. O músico precisa estar diante do Santíssimo. E olha só a primeira leitura de novo, ou marreta de Jeová, né, como diz na internet. Olha só, o versículo 5 agora. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Primeiro falou da hospitalidade, depois falou da pureza, agora está falando da ganância. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele te disse: jamais te abandonarei e nunca te deixarei. Contentai-vos com o que tendes, não é que você tem que ser um miserável por resto da vida. Cuidado, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta, não é que você tem que ser um miserável, mas que você nunca pode ver, filho, filha, o seu ministério como um negócio para te dar lucro. Isso não é visão católica e nunca vai ser. Essa teologia, que se chama de teologia por aí, mas que o fundamento teológico é bem fraco no meu ponto de vista, teologia que só busca a prosperidade em todas as áreas, o dinheiro, não é que a gente não pode prosperar, não. Tem que prosperar em muitas áreas, mas não é a finalidade única da vida do cristão ganhar dinheiro com a fé, não. Não é a finalidade da vida do cristão, melhor dizendo, de forma alguma. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Claro, a gente precisa sobreviver. Você que é casado, que tem filhos, eu sei. Eu não sou hipócrita a ponto de dizer, não, viva de vento. Mas uma coisa é sobreviver, é conseguir manter a sua família. Outra coisa é ter um amor ao dinheiro, né? Outra coisa é ver o seu ministério como um negócio. O seu ministério não é um business. Por mais que você tenha pessoas que trabalham com você. O dia, filho, filha, que você perder essa visão, você deixou de ser músico cristão, me perdoe. Eu sei que tem gastos, que tem tudo, óbvio. Mas você não pode nunca ver o seu ministério como um negócio, uma fonte de lucro. Porque não é o seu primeiro chamado. E o lucro vai vir quando você atingir o primeiro chamado, que é ser santo, que é comunicar Jesus. Que é comunicar o céu, é levar as pessoas para o céu. E a consequência disso, óbvio, vai ser a providência de Deus agindo na sua vida, né? Mas a palavra está dizendo que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro, né? Como dizia Francis Bacon, o grande filósofo, ou em Minas o Francis Bacon era chamado de Chico Toicinho, né? Então, como dizia o Francis Bacon ou o Chico Toicinho para os mineiros, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão. O dinheiro é um ótimo servo, né? Como eu vi escrito no paralama de um caminhão esses dias na Dutra, né? Dinheiro não traz felicidade, doe o seu para mim e seja feliz, né? Achei engraçado o caminhoneiro colocou. Dinheiro, quem não quer ter dinheiro? Dinheiro é bom. Como Santa Teresa d'Ávila dizia, eu com Jesus sou um arrebento, mas eu com Jesus e com dinheiro, nossa, ninguém me segura. Porque ela saía construindo convento, reformando tudo na Espanha inteira, né? Então, o dinheiro é bom se você não o ama, se ele é servo e não patrão. Se ele é servo e não senhor. Se o dinheiro está a serviço do seu ministério, para você contratar aquele teatro lindo, para você
arranjar o seu disco, a sua canção, para você investir na plataforma digital, impulsionar e toda essa coisa que cada vez exige mais, né? Você dá o braço, você que é músico, eu sei, né? Você dá o braço, o ministério pede a perna. Você dá a perna, o ministério pede o cotovelo. Você dá o cotovelo, o ministério pede a cabeça, né? Porque tem que gravar, aí tem que isso, aí tem que colocar no YouTube, aí tem que impulsionar, aí tem, né? Eu sei que não é fácil, mas se você tem o seu dinheiro como servo, não como patrão, ele vai ser uma bênção, mas se você o ama, ele se torna uma maldição na sua vida. Não ame o dinheiro, use o dinheiro. O dinheiro é uma coisa para você usar. Agora tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. É ao contrário, tem que amar as pessoas e usar as coisas, usar o dinheiro. Sabe? Usar o dinheiro com sabedoria. O dinheiro tem que estar a serviço do seu ministério, a serviço da beleza do seu ministério. Mas o problema é quando a gente ama o dinheiro. Quando a gente ama o dinheiro. Prosseguindo, encerro aqui os pontos fortes da primeira leitura, nós chegamos ao Evangelho. Já falei um pouquinho de Herodes, mas quero retomar. Você vê que Herodes cortou a cabeça de João Batista porque João Batista era um profeta. E rezando com esse Evangelho hoje, o que Deus trazia ao meu coração foi a seguinte coisa: que o músico católico não é chamado somente a cantar bem, a dominar a sua arte, que é importante que o faça, né? Uns o fazem naturalmente, outros o fazem pelo estudo, mas o músico católico é convidado com a sua arte a ser uma profecia para esse mundo. Como João Batista foi profeta e perdeu a cabeça, você músico católico, cantor, cantora, Deus quer que você seja profeta com a sua canção, ainda que você venha a perder a cabeça. E o que é ser profeta? Quando você estuda a seção da Bíblia chamada Neviim, no hebraico quer dizer profetas, você vê que a profecia, ela se enquadra em várias camadas e em vários momentos da história. Você vê o profeta Isaías, por exemplo, tem 3 momentos no livro do profeta Isaías, né? A primeira parte, a segunda e o trito Isaías, que é a terceira parte. A segunda e a terceira parte são mais oráculos de restauração, né? Isaías dizendo, por exemplo, Isaías 43, do 1 ao 5, né? Eis que te chamei pelo nome, te resgato, troco reinos por ti. Se andares pelo fogo não te queimarás, se andares pela água os rios não te submergirão. São oráculos de restauração, e ele é profeta. Mas existiram momentos na história nos quais Deus chamou profetas como Jeremias. Gente, me perdoe, se você lê o livro do profeta Jeremias, eu não queria estar na pele dele. Só desgraça, só condenação. Por quê? Porque o povo de Israel tinha se perdido de tal forma que a profecia de Jeremias tinha que ser sempre uma profecia de denúncia, de anúncio. E de apontar o dedo e dizer, vocês estão pecando contra o Senhor. Vai vir a ruína, vai vir o exílio da Babilônia. Então, ser profeta é colocar-se a serviço da palavra, para exortar, para denunciar e para consolar. Mas a minha música, a sua música precisa ser uma profecia para esse mundo. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que nós precisamos ser profetas. E o que é o profeta? É o mensageiro de Deus, é aquele que comunica Deus. Ou seja, ser profeta com a música é ter uma música que nasça de uma experiência com Deus, como eu falei no início da missa, e leve a uma experiência com Deus. E isso só acontece no coração de quem busca a santidade de verdade, de quem leva a sério a conversão. A minha música é uma profecia quando ela nasce de uma experiência com Deus, não é? E quando ela leva as pessoas à experiência com Deus. A finalidade da nossa musicalidade é ser uma profecia. É ser uma profecia. E olha, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha desse tempo de viver só buscando shows, contratos, likes, né? E não buscar ser um profeta com a conversão da nossa vida. Primeira pessoa para a qual você tem que ser profeta é aqueles que tocam com você, que viajam com você. Porque às vezes você é um músico que fala tão bonito, imposta a voz, canta aquelas notas agudas, né? Aquela coisa bonita. Mas acaba o show, trata mal o baterista, age igual um cavalo com o tecladista. Não ajuda a menina que está cantando lá com você a carregar aquele teclado antigo que pesa mais que o padre, né? Tem uns mais novinhos que é mais tranquilo, né? Imagine, o padre não pesa pouco, não. Não é? Não ajuda a menina a carregar.
não ajuda a guardar as coisas, né? Eu sei que hoje tem muita gente que já tem o staff que cuida, quem está num nível mais fazendo show por aí, mas às vezes tem momentos nos quais uma coisa mais particular, que testemunho que dá o cantor que vai lá e ajuda a sua banda, que está junto, que dá testemunho para aqueles que andam com ele, que viajam com ele. Será que aqueles que tocam com você pode dizer, aquele cantor lá não busca só dinheiro não, aquele cantor lá é santo, ele não fica dando em cima dos outros por aí não. Aquele cantor lá é hospitaleiro, aquele lá tem o coração aberto. Podem dizer isso de você, aqueles que convivem com você? Aqueles que viajam para tocar com você? Aqueles que arranjam as suas músicas? Podem dizer isso de mim, de nós? Nós precisamos não castrar o nosso ministério por causa de dinheiro, por causa de impureza. O Padre Jonas, encerro dizendo aqui no livro, o capítulo 1 e 2, ele fala da história do eunuco etíope, né? Que se deixou castrar, porque o eunuco na época de Jesus, ali nas épocas precedentes, ele era um homem que se colocava a serviço da rainha e da princesa, mas o rei, não querendo correr risco, ia lá, ó, corta o documento do cara, né? Castrado. Para não correr risco com a rainha e com a princesa. Mas ele fazia isso por dinheiro, para ter um alto posto, né? E os judeus desprezavam os eunucos. Por quê? Para o judeu, a glória era ter muitos filhos, a bênção de Deus era ter muitos filhos. Saber que o cara se deixou castrar por dinheiro, era desprezado. Mas Deus foi atrás, através de Filipe, daquele eunuco, né, etíope, e o salvou, né? Isso é exemplo de que você, músico, talvez, que se deixou castrar no seu ministério por tantas coisas com as quais eu já falei aqui, Deus tem um plano de resgate para você, de salvação para você. Ele quer devolver você nos trilhos da busca da santidade, nos trilhos da vontade de Deus, nos trilhos da hospitalidade, da coerência, do desapego. Ele tem um projeto para você. Ele quer te restaurar nesse final de semana. Ele quer te recolocar nos trilhos. Quando eu rezava para essa missa, me vinha essa imagem de um trem que estava fora dos trilhos e Deus colocando novamente nos trilhos. E nós precisamos ter a humildade de nos deixar colocar nos trilhos quantas vezes for preciso. Porque nós não sabemos tudo, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ter humildade para deixar Ele nos recolocar no trilho da vontade dEle quantas vezes for preciso. Vamos ficar em pé, por gentileza? Com certeza os irmãos músicos atentos aqui. Está vindo hoje como convite de alguém que veio semana passada? Levanta a mão para o Padre ver. Algumas pessoas aqui, que bom, muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Para vocês que são aqui da região, né? Porque quem mora longe é mais difícil,
voltar semana que vem, mas tenta trazer alguém mais para estarmos juntos semana que vem também e rezarmos aqui no cerco de Jericó. É muito importante. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos no evangelho de hoje uma oração que no fundo era uma oração pecaminosa, uma oração que desagradava a Deus, que desagradou a Deus, porque foi uma oração que tentou a Deus, né? Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, chegaram em Jesus com toda a hipocrisia que lhes era própria e disseram: Senhor, faz um milagre aqui para a gente acreditar. Faz um milagre, vai. Faz um milagre que a gente acredita, mas um milagrão mesmo. No fundo, aqueles homens estavam atrás de um show, não é? Como aquelas pessoas que rezam assim: ah, Senhor, vai, cura aí o meu marido, para daí eu começo a acreditar no Senhor, aí eu te dou essa esmola, te dou essa graça, viu, Jesus? De o grande eu acreditar no Senhor, né? É a oração do ser humano petulante que se coloca no lugar de Deus. Ah, Jesus, faz aí alguma coisa que daí eu vou dar talvez um pouquinho de crédito para o Senhor. Talvez se o Senhor vir aqui na minha mão e fizer um show aqui agora, eu vou acreditar. Quantos de nós não fizemos essa oração? Talvez você aqui, você em casa. Ah, Senhor, vem e me dá um sinal agora. Se o padre falar disso agora, eu creio. Mas Jesus está dizendo, não é por aí. A gente tem que perder a mania de ter essa fé que é deficitária, pautada somente no sinal, no milagre. Se tem milagre, eu creio. É que nem as pessoas, eu costumo brincar, falei isso no meu canal na homilia ontem, se eu não me engano, que a pessoa pergunta assim: padre, a missa foi boa? Aí alguém fala: foi ótima, 10 pessoas choraram. Então quer dizer que se não chorar, não teve graça de Deus, não teve Espírito Santo. E às vezes os que choram, né, tem uns que abrem a boca que chora. Se você for chorar aqui na missa, chora bonito, tá? Que você vai estar sendo filmado. Tem gente que chora assim, parece uma lontra que perdeu a mãe, né? Gente do céu, né? Aí o cara chora, abre aquela boca cheia de dente, ou faltando alguns, né? Chora, sai da missa e continua fazendo tudo errado, né? Ah, eu chorei na tua missa, padre. Deixou de mentir? Não. Deixou de adulterar? Não. Deixou de roubar? Não. Então para de chorar e muda de vida, né? Cachorro sem vergonha. Estou falando daquele cachorrinho ali, tá, gente? Tá vendo? Não tem um cachorrinho ali, latino agora, pô? Desculpa, cachorro, não queria te ofender. Enfim. Mas tem gente que é pior, porque vem e está procurando aquele show, né? Tem gente que fala assim: ai, padre, põe a mão aqui na minha cabeça e tira todos os capetas, padre, um por um, que ele sai todo lindiano assim, um atrás do outro, né? Padre, põe a mão na minha cabeça, que os meus problemas se resolveram, né? Tudo bem, os seus problemas se resolverão se eu pôr a mão na sua cabeça, você começar a se converter, rezar todo dia, confessar e ir à missa. Aí sim, mas só a minha mão, meu amigo, ela pode ser grande, mas não resolve. Não resolve nem o meu problema, só a minha mão. Claro, a mão do sacerdote é ungida, mas Jesus está nos alertando para que nós não fiquemos escravos dos sinais, da pirotecnia espiritual. Eu dizia na homilia do meu canal hoje cedo, aquela pirotecnia espiritual, tem que ter um show. Porque você sabe que nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, Lúcia, eles eram crianças, né? Lúcia, Jacinta e Francisco. Lúcia tinha 9 anos. E como criança, você sabe que criança gosta de perguntar, né? Quem aqui tem filho pequeno que está na fase do porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Então, Nossa Senhora apareceu a Lúcia, uma criança, e ela começou a dizer: ô Nossa Senhora, cura aquela doente lá que é a minha vizinha, a Maria Amélia. Nossa Senhora, cura assim, né? Intercede a Jesus para que Jesus cure, para que ele receba essa graça. Interceda para que aquele fulano seja curado. Algumas pessoas, Nossa Senhora diz: sim, essa pessoa vai ser curada. Não, aquela pessoa vai ser curada ao longo de 1 ano, se ela começar a participar da missa e rezar o texto todo dia. Nossa Senhora do céu, a aparição de Nossa Senhora, que veio do céu, da parte de Deus, para nos dar um recado. Ela revelou a Lúcia e a todos nós que algumas curas não são no estalar de dedos, mas são frutos de um processo, filha. São frutos de um processo. É aos poucos que Deus nos cura. E eu digo para você que as curas mais profundas Ele faz no dia a dia, na oração que você faz na sua casa quando ninguém está vendo, né?
Porque aqui, olha só para quem está do seu lado, está todo mundo bonito, né? Olha só, que pessoa linda que Deus colocou do seu lado. Se não for, vai profetizando aí, vai. Né? Mas aqui estão as mulheres com os cabelos arrumadinhos, mas Deus gosta daquela oração que você faz no seu quarto, filha, quando você acorda com o cabelo. Pai nosso, acho que Jesus olha, oh meu Deus do céu. Ah, minha filha, pode falar. Não, para mim você pode aparecer descabelada, eu sou teu Deus, eu te amo. Com ele não tem problema, né? Mas as curas mais profundas acontecem no dia a dia, quando você está rezando lá no seu quarto. Quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa errada e não faz por Deus. Ali Deus está vendo. Deus vê a fidelidade que a gente vive no secreto e depois nos honra em público. Ele nos honra em público. Então, Nossa Senhora foi dizendo ali, a Lúcia, aquela pessoa vai ser curada ao longo de um ano. Aquela pessoa, para ser curada, precisa se converter. Interessantes as respostas que Nossa Senhora dava a Lúcia. Está tudo documentado isso nos livros das aparições de Fátima. Você pode ler, né? Algumas Nossa Senhora dizia assim, não, aquela pessoa precisa se converter. É como se Nossa Senhora dissesse assim, por que Jesus vai curar aquele traste, né? Para ele continuar sendo traste? Não, ele precisa se converter primeiro. Ou seja, é no processo, gente, é no dia a dia. Você sabia que os milagres maiores, eles acontecem no dia a dia, sem a gente perceber. Às vezes você está pedindo tanto uma coisa a Deus, tanto, aí passa uns 2 anos, é como se Jesus batesse nas tuas costas e fizesse assim, ops, olha, eu já fiz o que você me pediu, presta atenção, teu marido está indo na igreja, presta atenção, teu filho está diferente, presta atenção, aconteceu. E a gente precisa perseverar na oração e acreditar que Deus está sempre agindo. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus ama você, Deus ama a sua família. Você viu que coisa linda que Deus disse a Moisés na primeira leitura de hoje? Amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, e que Ele diz para nós também. Diz a Moisés que se ponham em marcha, diz a Israel, que se ponham em marcha, que caminhem em direção ao Mar Vermelho. O Senhor combaterá por vós. E vós podem ficar tranquilos, vós podeis ficar tranquilos. Deus combate pela sua família. Deus combate por você. O que você sonha é importante para Deus. Talvez você pense assim, mas Deus nem me vê, Padre, Ele tem mais coisas para fazer. Para Deus você é único, Ele nunca se esquece de você. Ele vê o que você está passando no seu casamento, Ele vê o que você está enfrentando nessa depressão, Ele vê esse problema de saúde, essa dificuldade com os filhos, mas Ele quer que você persevere na oração, Ele quer que você persevere indo à igreja, indo à missa, não só no cerco de Jericó, não só no rosário de São Miguel, não só na quaresma, mas sempre. A oração que mais agrada a Deus é a oração do dia a dia, que a gente faz, repito, quando ninguém está vendo, descabelado ou não. No banheiro tem gente, minha irmã mesmo tem 2 crianças pequenas, se ela quiser rezar um pouquinho, ela tem que trancar no banheiro, que até no banheiro atrás o pequenininho vai atrás, né? E ela um dia falou para mim, ele não me deixa nem ir no banheiro. Se tranca lá, filha, vai rezar o texto da misericórdia, né? Porque eles são novinhos, ainda não rezam com ela, né? Estão naquela fase muito agitada, não entendem, né, a oração ainda. Mas Deus honra essa oração que é feita no discreto, no secreto. E Jesus disse para eles, para aqueles fariseus, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, eu vou ficar 3 dias no ventre da terra e depois vou ressuscitar. O que Jesus estava dizendo para eles, que o sinal não era um milagre, mas era a pessoa de Jesus diante deles. Em cada missa, Jesus está diante de nós, na palavra e na Eucaristia, e esse é o milagre. Jesus vivo na hóstia consagrada, sabe? E Jesus está aqui nessa missa, vivo, se manifestando a mim e a você, aqui em casa, para nos libertar. Quando você olha para os evangelhos, você vê que todo o ministério de Jesus poderia ser resumido em 3 coisas: pregação, libertação e cura. Onde Jesus passava, acontecia essas 3 coisas: pregação, libertação e cura. Jesus sempre estava anunciando o reino, porque a libertação e a cura era uma consequência do anúncio do reino. E Jesus estava sempre libertando o povo, curando o povo. E hoje nós rezamos pedindo para que o Senhor nos cure na nossa descendência, nas nossas gerações. E veja bem,
falando disso, eu já quero deixar bem claro. Deus não condena o filho pelo pecado do pai, óbvio. Você não paga as consequências, você não paga o pecado do seu pai. O pecado do seu pai é do seu pai. O pecado do seu avô é do seu avô. É bom deixar bem claro que tem gente, quando está falando de cura de geração, essas coisas, confunde as coisas. É como se o bisavô tivesse cometido um pecado e o filho estivesse pagando. Não, não. Se o teu bisavô matou alguém, é ele que vai prestar conta, indo para o purgatório, ou Deus nos defenda, para o inferno. Mas a gente não paga os pecados dos nossos antepassados. Mas não dá para negar que a gente lida com as consequências. É a doutrina da confissão e da indulgência, por exemplo. Parágrafo 1478 do Catecismo, eu estou com o Catecismo aqui hoje, que vai fundamentar muito a minha pregação. O parágrafo 1478 fala da doutrina das indulgências. O que é a indulgência? É aquilo que a gente pede à igreja para sanar, para perdoar as consequências temporais, as penas temporais dos nossos pecados. Eu vou explicar o que isso quer dizer. E por que nós rezamos? Para que Deus nos liberte das consequências dos pecados dos antepassados que acabam atingindo a gente. Não é o pecado em si, Deus não vai pedir conta do pecado, mas a consequência fica. Por exemplo, quando acontece uma traição entre um casal, séria, e uma separação. Se com a separação, com a traição, é um pecado que aconteceu ali, um adultério, né? O pecado é do filho do casal? Não é. Mas não dá para negar que mesmo o filho não tendo traído, ele sofre as consequências da separação. E não venha dizer que não sofre, porque sofre. Isso é psicologicamente comprovado. Tudo bem, Deus ajuda, tem um avô, tem uma avó, tem um amiguinho, mas existem pesquisas que comprovam o déficit afetivo, emocional. Eu acompanhei um casal há pouco tempo que infelizmente aconteceu uma separação, e a criança novinha, a menininha, ela não sabia expressar com as palavras ali, né? Que ela estava triste do pai estar num canto e a mãe está no outro, e um dia com o pai ela ficava, outro dia com a mãe, um final de semana com o pai, outro final de semana com a mãe. Então a menininha começou a desenvolver uma agressividade, com 3 anos e meio, mas uma agressividade, chutava o cachorro, brigava com a mãe, de bater nos outros. Então foi levado no médico, no psicólogo, o psicólogo entendeu, né, os profissionais ali, que era o jeito dela manifestar a tristeza e a insatisfação por causa daquela separação, sabe? Então, por mais que o pecado não seja da criança, a criança lida com a consequência. Por mais que o pecado não seja seu, mas se alguém na sua família peca gravemente, você lida com a consequência. É como eu disse, a doutrina da confissão. Quando você confessa um pecado, você é perdoado da pena espiritual do pecado, mas fica a pena temporal. Por isso que você precisa fazer penitência, buscar as indulgências, que vêm dos tesouros da igreja, né, que tem o poder, está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 18, a igreja tem o poder de ligar e desligar na terra, ela é detentora do tesouro, dos méritos dos santos ao longo da história, né? Então, a igreja dispensa indulgências em tempos específicos. Foi um tema muito controverso, que muita gente fala muita coisa sobre isso, mas pouca gente entende de fato o que é. Sabe aquela coisa que muita gente fala? Pode ler no Catecismo, do 1478 ao 1470. Você vai entender o que é. Porque muita gente fala muita coisa, muito católico fica ouvindo videozinho de youtuber por aí, sobre o assunto, mas não lê o catecismo. Você tem que ver o que a igreja diz. Não o que estão falando aí por fora, a gente que nem entende, né? Que nem um taxista que eu peguei esses dias atrás, falou para mim, eu gosto muito desse Papa aí, o João Paulo II, né? Eu falei, João Paulo II morreu faz 20 anos, né? Sou católico, viu, padre? Eu falei, percebi. Joinha para você, né? Acho que ele quis puxar assunto comigo, né? Não devia ir à missa há 30 anos, o abençoado. Quase que eu olhei para ele e falei, eu te absolvo, você está arrependido, filho? Mas a pessoa não sabe. Então o que acontece? Voltando à explicação. Quando você peca, você confessa, sem confissão, não há redenção daquela culpa ali, perdão. Você perdoou, mas fica a pena temporal. Então você tem que fazer penitência, você tem que buscar indulgência. Por exemplo, existem festas nas quais, se você estiver em estado de graça, comungar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelas intenções do Santo Padre, o Papa, você pode pedir indulgência para você, a igreja concede, ou para um parente morto, falecido. Se você, em estado de graça, fazer meia hora de adoração por dia, a cada meia hora de adoração você pode pedir indulgência.
Se você estiver em estado de graça, comungando, e em estado de graça, sem pecado mortal, né? Então é uma graça. Porque o que acontece? Como se explica essa doutrina? É a mesma coisa se eu chegasse aí em você, olha o tamanho da mão do padre aqui, ó. Com a mão fechada, desse um murro no seu olho no momento de raiva, falar, deixa eu dar um murro no teu olho aí, eu estou nervoso. Vem cá, padre, pode bater. Puf! Te dei um murro no teu olho, acabou aquela raiva, eu falasse, ó meu filho, perdão, foi sem querer. Tá bom, padre, eu te perdoo. Você me perdoou, certo? Mas o seu olho deixou de ficar machucado por causa disso? Deixou de ficar roxo? Talvez você perdeu uma parte da visão, dependendo do murro que você leva no olho, né? Então, por mais que exista o perdão, existe a consequência temporal. Por exemplo, você está dirigindo um carro, bateu no carro de alguém, né? Quando eu morava na casa dos meus pais, há muitos anos atrás, eu tinha uma Brasília velha, meu pai tinha uma Brasília velha que dava medo. Naquela época, Brasília, para os mais novos que não sabem, o tio explica, Brasília era um carro, viu gente, que tinha antigamente, tá? Os mais novinhos talvez não sabem, vai achar que eu estou falando da cidade de Brasília, né? Era um carro, eu tinha uma Brasília azul, né? Aquela azul, eu não vou nem falar que tipo de azul que se falava na minha, que é meio obsceno de falar na televisão, mas na minha terra era o azul, né? Tinha um azul lá. E eu tinha um medo de bater, tinha uns carros novos que eu encontrava na rua, medo de bater, porque aquela Brasília não ia pagar nem a roda do outro carro. Vamos supor que você bate um outro carro. Você bateu, tal, sacudiu você, bateu ali na pessoa, não machucou, ou machucou um pouco, aí você sai do carro, a pessoa sai. Se for uma pessoa muito gente boa, né, que está no outro carro, você vai falar, ô meu amigo, me desculpe, eu estava desatento, ou eu dormi. Ele vai falar, tá bom, não tem problema não, eu te perdoo. Ele vai te perdoar. Mas ele vai falar, tudo bem, passa o seu telefone aqui que eu vou mandar a conta para você, né? Porque estragou o carro. Ele vai pagar? Não, você que bateu. É a mesma coisa, você comete o pecado, existe sempre a consequência. Você recebe o perdão na confissão, mas existe a consequência temporal. Então você precisa fazer penitência pelos seus pecados. Você precisa jejuar. Você precisa buscar indulgências. Depois entra num site católico cristão, a Canção Nova tem artigos sobre isso. Eu vou gravar depois um vídeo para o meu canal também sobre esse assunto, que muita gente pergunta, tem dúvida. Quando que a igreja dispensa indulgência? Quais são as situações? Quais são os lugares? Por exemplo, na Portiúncula, em Assis, quem visitar Assis na Itália, a Basílica de São Francisco, sempre, todo dia, é concedida a indulgência lá. E tem muitos lugares, né? Santuários. Mas você tem que buscar indulgência para perdão da pena temporal. E quando a gente reza por cura das consequências negativas dos pecados da nossa família, é nesse sentido. Entendeu? O pecado, quem cometeu foi o antepassado, o pecado é dele. Mas não dá para negar que as consequências das más escolhas de um pai afetam a vida dos filhos. As consequências das más escolhas de um avô afetam também a família. E existem consequências espirituais, psicológicas, comportamentais numa família. Como eu disse, às vezes você vê famílias que a bisavó traiu, a mãe traiu, a filha traiu, a neta traiu. Parece que é uma coisa. Não estou falando que é um determinismo, a gente sempre é livre para escolher diferente. Mas não dá para negar que existem consequências. Por exemplo, eu sou de uma família de alcoólatras. Pessoas que beberam muito. Italianada enxugava, que dava medo. E eu comecei a beber na época com 11 anos de idade, gente. 11 anos. E ninguém ficou me oferecendo muito não, parece que era um imã. Estou falando da minha vida, não estou falando de coisa assim que eu acho. E comecei, já contei minha história pela TV Canção Nova várias vezes, comecei a usar droga com 12 anos. Graças a Deus, depois da oração da minha mãe, muita luta, eu fui liberto. Mas quase morri nas drogas, saí com 17, usando tudo quanto é tipo de droga eu usei. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Mas não dá para negar. Os meus antepassados, alguns deles morreram, gente, eram pessoas boas, bem-sucedidas, inteligentes, bonitas. Começaram a beber, perderam a família, alguns morreram na rua, como mendigos por causa de vício. Eu lidei com consequência disso na minha vida. Então não dá para negar, não estou falando que eu fui culpado pelos pecados deles, não, mas as consequências, sobretudo genéticas, isso é físico. Depois da descoberta do DNA, por exemplo, do código genético, você vê que você herda. Disposição para o câncer, disposição para vício, disposição genética, predisposição para depressão, como quem tem aquele famoso cromossomo 15, né? Que tem uma predisposição genética para ansiedade e transtornos, como eu escrevi no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, coloquei essa pesquisa, né? Então, nós hoje estamos aqui para rezar, para que Deus liberte a nossa família e a nós, presta atenção, dessas consequências negativas, de escolhas ruins que foram feitas, porque nos atingem.
Se você me disser, olha, o pai é um traficante, foi preso, matou 3 pessoas e morreu assassinado, mas isso não afetou nada a vida do filhinho dele, eu vou dizer para você, olha, bem difícil isso acontecer, muito difícil. A mãe foi desequilibrada, batia no filho até espancar, usava droga, mas isso não afetou nada a vida do filho, duvido. Eu sou padre, eu escuto pessoas todos os dias, esse é o meu pão de cada dia. Eu sei do que eu estou falando, eu não estou achando, eu vejo. Tem coisas que a gente parte da observação, não precisa ninguém nos dizer, não precisa de tanta literatura para fundamentar. Apesar da gente buscar literatura e o catecismo ser uma fonte fantástica. Mas existem consequências na sua família de coisas que você nem percebe. Sabia? Existem consequências na sua família, talvez uma predisposição genética, espiritual para o vício, para o jogo, para a bebida, para a droga, para o adultério, para a violência. E existem aquilo que o catecismo chama de pecados que clamam ao céu, que deixam consequências. Sabe quais são os pecados que clamam ao céu? O assassinato, quando acontece na nossa linhagem de família, e hoje acontece tanto assassinato pelo aborto que as pessoas nem sabem. Quanto católico que vive de pílula, vive usando o DIU, nem sabe que isso é abortivo, está matando criança todos os dias, todo mês e não sabe. Nossa, padre, você é católico, é um saco de batata. Nunca ouviu falar da Humanae Vitae do Papa Paulo VI? Lê essa encíclica do Papa Paulo VI. Ou você não é católico, você é qualquer outra coisa. Tanto católico que não conhece a doutrina, gente. Católico tem que conhecer os métodos naturais que não são abortivos para viver com a sua esposa, com o seu esposo. O assassinato tem acontecido nas nossas famílias, no aborto, que é um pecado horrendo que clama aos céus. Outro pecado que clama aos céus, o catecismo ensina, a injustiça contra o assalariado, quando você não paga o salário do seu funcionário, não paga o que é justo, isso é pecado que clama ao céu. A injustiça contra o órfão, contra a viúva, contra o estrangeiro, são pecados que clamam ao céu. Talvez pessoas na sua família cometeram esses tipos de pecado, e esses pecados clamam ao céu por justiça. Mais uma vez eu digo, você não paga esses pecados, mas consequências negativas acabam ficando, seja do ponto de vista comportamental, emocional, psicológico, espiritual. E é preciso que cada vez mais nós consagremos as nossas famílias ao sangue precioso de Jesus. É preciso que cada vez mais nós busquemos libertação pelo poder do nome de Jesus para as nossas famílias, para os nossos filhos. Quantas famílias que foram envolvidas com ocultismo, consagrando a família toda, a descendência toda, a espíritos malignos, gente. É preciso clamar a libertação pelo poder do nome de Jesus. Quantas famílias parece que não vão para frente, os casamentos não vão para frente, a vida espiritual não vai para frente, a vida financeira não vai para frente. Claro, não é algo que define, mas pode exercer uma influência espiritual, comportamental, psicológica, sim. Isso é observação, isso é fato. Eu falo olhando para a minha vida e olhando para a vida eu vou fazer 12 anos de padre, segunda que vem, olhando para a vida de muitas pessoas. É observação, mas a boa notícia é que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser transformado pela força da oração. E Deus pode libertar você e a sua família, pelo poder do nome de Jesus, de todas as consequências negativas, de todos os caminhos abertos negativos, de toda a disposição genética. Claro, Deus não vai nos impedir de sermos gente e de herdarmos aquilo que é genética do ponto de vista de temperamento, de jeito de ser, mas aquilo que é do mal, que não é dele, Ele pode nos libertar disso. E Ele quer nos libertar, mas nós precisamos clamar pelo poder da oração. Ele pode libertar a nossa família, libertar a nossa descendência. Porque veja bem, é tão sério isso, porque os meus tios avós, alguns italianada, morreu bebendo na rua. Eu era para já ter morrido, se não fosse Jesus na minha vida. Ou se eu não fosse padre e continuasse bebendo, eu seria mais um pai alcoólatra que ia traumatizar um filho. E talvez o meu filho, por crescer, se eu estivesse lá fora, não tivesse me tornado padre, descoberto minha vocação, meu filho, por me ver bebendo e chapando, ia se tornar um outro alcoólatra. Então, quando alguém se levanta e diz, não, aqui não, não mais isso, mas Jesus Cristo, você muda o rumo e o futuro de toda uma família. Você se torna um bandeirante que abre um novo caminho, vai cortando um caminho onde não tinha.
Você está disposto a viver isso na sua família? Trazendo a graça de Deus, a libertação, o céu para os seus? Sim ou não? Então vamos ficar em pé agora. Eu quero convidar você a ficar em pé.